Nódulos de tireoide. Você já ouviu falar sobre isso? Já fez algum exame com essa alteração? Conhece alguém que tem? Será que eles são perigosos? Por que eles aparecem? Que tipo de sintoma pode causar? Então, nesse vídeo eu quero comentar sobre essa alteração. Eu recebo com frequência perguntas aqui no YouTube, também pelo Instagram, lá na caixinha, sobre essa questão de nódulos de tireoide, sobre alterações que foram vistas e muita preocupação relacionada a isso. Então, no vídeo eu vou comentar um pouco com vocês sobre esse tipo de alteração, quando que a gente deve se preocupar, em quem que pode aparecer mais e como que é feito então o acompanhamento. Então, vem comigo nesse vídeo para entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Eu gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas. Isso ajuda o canal a crescer bastante e principalmente essa informação chegar a mais pessoas, chegar a gente que está tratando câncer ou que tem alteração, como é que eu vou falar aqui no vídeo, nódulo de tireoide, que já adiantando é uma alteração benigna, mas talvez gera uma preocupação, gera dúvidas. Então esse tipo de vídeo, esse conteúdo, ele ajuda a orientar e acalmar as pessoas, deixar mais tranquilo, reduzir ansiedade relacionada muitas vezes a informações complexas que a gente pode encontrar na internet. Então eu peço esse apoio aqui para vocês. Para quem também quiser participar mais do canal, sugerir temas, ter prioridade nas respostas de perguntas, existe a opção aqui para se tornar membro do canal. É o botão logo ao lado ali do de se inscrever. Isso também ajuda, contribui cada vez mais aqui para o crescimento. E bom, nódulos de tireoide. Primeiro vamos entender o que é a tireoide. Então ela é uma glândula que fica nessa região anterior do nosso pescoço. A gente consegue até palpar ela aqui nessa região. E o que acontece? O que são nódulos então? É um caroço que pode surgir ali na tireoide. A função da tireoide é produzir hormônios. Então ela produz hormônios que estão muito relacionados ao nosso metabolismo. Muita gente que está aqui assistindo o vídeo pode até ter problema de tireoide, por exemplo, hipotireoidismo, tem que tomar remédio pela manhã para repor o hormônio. Ou às vezes o hipertireoidismo, que é quando a glândula produz uma quantidade maior de hormônio. Fora isso, a gente pode ter essa presença de nódulo na tireoide. O que a gente sabe então sobre esses nódulos, sobre esses caroços que podem surgir? A grande maioria das vezes eles são assintomáticos, ou seja, a pessoa muitas vezes não consegue perceber isso, elas são achados em exames, às vezes ao acaso. E alguém pode estar me perguntando, então seria importante, já que eu não sei disso, fazer um exame de tireoide para ver se eu posso ter essa alteração? A grande maioria desses nódulos de tireoide, eles são benignos. Eu estou falando em torno de 95% deles. Então, até por isso, não existe uma recomendação para a gente buscar isso. Dando um exemplo, não tem porquê, assim como uma mamografia, fazer ultrassom de tireoide todo ano em todo mundo para ver essa alteração, porque é muito difícil. É razoavelmente raro a gente ter isso causando um problema, se transformando em um câncer, por exemplo. Agora sim, um nódulo de tireoide pode ser o início de um câncer, de uma alteração mais grave, mas isso é muito raro e normalmente a gente consegue pegar isso durante a evolução. Agora vamos imaginar, se esse nódulo ele cresce muito, ele pode causar alteração no pescoço, pode causar alguma deformidade, pode causar dor. É raro, mas também, dependendo do local ali que ele crescer, imagina que está no pescoço, pode atrapalhar com relação à respiração, pode causar rouquidão, alteração de deglutição. Então sim, alterações de tireoide, por mais que não seja comum, podem desencadear isso. Então esse é um alerta que pode ficar. Mas de novo, teria que ser um nódulo maior, um nódulo de 1 centímetro, de meio centímetro, como às vezes são as maiorias desses que a gente vê na tireoide. Eles não costumam causar esse tipo de problema. Então fica esse alerta. Em geral, nós vemos mais nódulos em pessoas mais idosas, principalmente depois dos 50, 60 anos. E pasmem, até metade da população pode ter algum tipo de nódulo na tireoide. Então veja como uma alteração comum e que não causa problemas. Esse nódulo, ele pode ser, existe uma classificação ali, ele pode ser quente, por exemplo. O que é isso? É quando ele também produz hormônio, ou ele pode ser frio. Ele é um nódulo que está ali na tireoide, mas que ele não tem uma função, vamos dizer assim, ele não produz hormônio. Isso pode ser visto no ultrassom, com as técnicas ali utilizadas na hora.
E baseado nessas características do nódulo, no tamanho, se ele tem calcificações, se ele produz hormônios, na vascularização dele, existe uma classificação. Para quem já fez uma mamografia, vem lá o BIRADS 1, 2, a tireoide é a mesma coisa, a gente tem o TIRADS. Para que serve isso? Eu não vou entrar em detalhes, né? Eu posso fazer um vídeo até explicando isso depois, mas basicamente é tentar uniformizar essas características e a gente tentar entender quem que é aquele nódulo mais suspeito, que eu vou precisar de uma investigação. Então um nódulo, por exemplo, maior que 3 centímetros, ou seja, um nódulo que já tem um tamanho considerável, muitas vezes vai ter uma indicação de uma punção. Então como que a gente faz isso? Se eu tenho um nódulo suspeito, eu vou lá e faço uma punção nele para confirmar se realmente ele é benigno ou se pode ter alguma alteração ali que vai demandar alguma investigação a mais ou eventualmente um tratamento necessário. Então muitas vezes só pelo ultrassom eu consigo dizer que esse nódulo é benigno e aí é muito importante fazer o acompanhamento, ver a evolução. Então quem está me assistindo aqui que teve um diagnóstico de nódulo de tireoide provavelmente está fazendo um acompanhamento, isso é recomendável que seja feito. E para aquele que tem um suspeito vai ser feita a investigação, a punção e a partir daí algum diagnóstico eventualmente se for o caso. Se algum desses nódulos eu descubro que é um câncer, por exemplo, que é uma neoplasia maligna, aí a gente vai partir para outros tipos de tratamento, que muitas vezes é um tratamento cirúrgico, pode ser necessário a remoção ali daquele nódulo, de parte da tireoide e muitas vezes até a tireoide completa. Quando nós fazemos a retirada da tireoide, esse paciente ele vai precisar repor o hormônio, então eu preciso complementar aquela função que a glândula tem, e muitas vezes esse paciente que teve um diagnóstico de câncer de tireoide, às vezes ele nem chega no oncologista. Até foi uma pergunta que eu recebi uma vez, se o paciente com câncer de tireoide, por que ele não é encaminhado ao oncologista? Então, muitas vezes pode ser resolvido na cirurgia, e muitos desses casos que não são, às vezes com uma terapia à base de iodo. Então o endocrinologista pode fazer isso muitas vezes é suficiente para o tratamento. Aqueles casos mais graves, que geralmente evoluem, que são refratários a essas terapias, aí sim pode chegar ao oncologista. Então também em algum momento eu posso fazer um vídeo específico aqui sobre câncer de tireoide, sobre esses tratamentos e sobre a parte aí de quando chega no oncologista. Mas basicamente esse vídeo era para falar para vocês sobre nódulos de tireoide. Mais uma vez reforçando, a grande maioria das vezes eles são benignos e muitas vezes não vai precisar de uma conduta específica. É só acompanhar, monitorar, uma vez ali por ano, às vezes semestral, dependendo do tipo do caso, repetir aquele ultrassom de tireoide, ver como é que está isso e fazer então o segmento, que na grande maioria das vezes esse nódulo vai ficar ali e não vai causar nenhum tipo de problema, nenhuma alteração para o paciente. Certo, pessoal? Era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre nódulos de outros órgãos, cistos eventualmente, por exemplo, cisto de ovário, nódulos benignos de mama, deixa aqui para mim nos comentários que eu possa estar trazendo vídeos relacionados a isso em um outro momento. Beleza? Era isso que eu queria dizer para vocês. Mais uma vez, se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilhe essa informação, manda esse vídeo para mais pessoas assistirem, traga mais gente aqui para a gente estar crescendo cada vez mais. Era isso, até o próximo.